Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do módulo 3 do nosso curso de Hermenêutica Bíblica. Nesta aula, nós vamos falar sobre a sexta regra da hermenêutica bíblica. E essa regra será uma regra bem rápida, vamos falar bem rapidamente neste vídeo, e nós vamos aprender a regra que diz: o propósito primário da Bíblia é mudar as nossas vidas e não aumentar o nosso conhecimento. Então veja que interessante. O propósito primário, ou seja, a primeira coisa que a Bíblia tem por propósito é mudar as nossas vidas. Então, quando o Espírito Santo de Deus estava inspirando na Escritura, inspirando os seus profetas, os discípulos, os apóstolos, todos os escritores da Bíblia, a escrever, a registrar os textos bíblicos, não era para aumentar o nosso conhecimento, seja teológico, seja literário, não. O propósito da Bíblia é mudar, transformar as nossas vidas. E por que é tão importante nós sabermos disso? Por que isso tem tanta relevância para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso contato com a Bíblia? Porque se nós não entendermos isso, nós vamos encarar a Bíblia como um livro comum. Nós vamos olhar para a Bíblia como um livro qualquer, e a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Quando ele disse haja luz, houve luz. Quando ele disse que haja firmamento, houve firmamento. Tudo que Deus disse aconteceu. Ou seja, todas as coisas que ele falou foram transformadas pelo poder da sua palavra. Assim também é com a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus tem o poder e o propósito de transformar as nossas vidas. Como assim? A palavra de Deus, quando entra em nosso coração, ela não vem simplesmente para amassagear o nosso ego ou para aumentar o nosso conhecimento. Não. A palavra de Deus vem para que aquele que é adúltero deixe de ser adúltero. Aquele que é mentiroso deixe de ser mentiroso. Aquele que não pratica boas obras, que passe a praticar boas obras. Aí sim nós vamos entender que esse é o propósito das Escrituras. Mas vamos lá, por que é tão importante aprendermos isso? É importante por quê? Porque a partir de agora, quando estudarmos um texto bíblico, seja um livro ou seja qualquer outro assunto que estiver dentro das Escrituras, nós não vamos mais agora nos gabar de sabermos mais do que os nossos outros irmãos, de sermos sábios e entendidos e instruídos no texto bíblico. Não vamos nos gabar disso. Nós vamos nos alegrar agora quando passarmos a cumprir aquilo que a Bíblia ensina. Ou seja, quando eu começar a ser fiel, como a Bíblia me orienta a ser fiel, aí sim eu vou me alegrar, não vou me exaltar ou me engrandecer, mas vou me alegrar, porque vou ver o propósito da Bíblia se cumprindo em minha vida. Então aqui tem uma frase muito importante que nós devemos seguir: estude a Bíblia para ser um bom servo de Deus. Então entenda, você vai estudar a Bíblia, vai ficar muito bom em Bíblia, em interpretação de textos bíblicos, assim como você está aprendendo aqui neste curso de hermenêutica, mas não para dizer que sabe mais, mas não para mostrar que você tem conhecimento, e sim para servir a Deus melhor, e sim para servir aos seus irmãos melhor. Esse é o propósito de obtermos conhecimento bíblico. Não é para menosprezarmos as outras pessoas, não é para podermos nos exaltar, muito pelo contrário. Quando eu entendo que o propósito da Bíblia é transformar vidas e eu aprendo que eu devo servir a Deus da melhor maneira possível, agora eu vou estudar a Bíblia para poder fazer isso da melhor forma possível. Eu vou estudar a Bíblia para saber com certeza o que o Espírito Santo de Deus está querendo dizer, o que o autor quis dizer quando escreveu aquele texto, e aí sim eu vou poder servir a Deus com alegria, sabendo que estou fazendo direito, sendo um bom servo. Você quer ver um exemplo de um bom servo que nós encontramos na Bíblia? Em Atos, capítulo de número 18, nós vamos ouvir falar de Apolo. Apolo, a Bíblia vai dizer que era um homem pregador também, e ele anunciava a mensagem de Deus com muita eloquência, com muita sabedoria. Era um homem sábio em entendimento e conhecimento. E esse homem, depois de receber mais instruções a respeito de Cristo, a Bíblia diz que ele então começa a pregar veementemente, provando dentro das Escrituras que Jesus Cristo era o Messias.
Então veja, ele era um homem sábio, era um homem inteligente, conhecia muito de Bíblia e o que ele fazia? Ele glorificava o nome de Deus, provando nas Escrituras que Jesus Cristo era o Messias, que Jesus era o Senhor. Assim também nós vamos encontrar o apóstolo Paulo, um dos homens mais sábios do Novo Testamento, um erudito da palavra de Deus, e ele, conhecendo muito de Bíblia, conhecendo muito sobre o que ele falava, ele não se exalta, muito pelo contrário, ele se humilha e ele vem agora servir as pessoas. E melhor exemplo não há do que o próprio Senhor Jesus, que conhecia todos os mistérios, que conhecia todos os segredos das Escrituras, e Jesus não faz questão de ficar se exaltando, muito pelo contrário, ele se humilha, ele serve as pessoas ao ponto de lavar os pés dos seus discípulos ali durante a última ceia. Então note, quanto mais nós conhecemos a respeito de Deus, melhor nós devemos servir a Deus e aos nossos irmãos. E não nos achar grandes e sábios e entendidos, porque o propósito primário da Bíblia não é aumentar o nosso conhecimento, e sim mudar as nossas vidas, transformar as nossas vidas. Não adianta nada eu saber tudo sobre o texto bíblico, eu conhecer tudo sobre as regras de interpretação, mas não viver na prática aquilo que a Bíblia ensina. Não amar, não servir os meus irmãos como Cristo ensina a servir. Então, se você está fazendo este curso simplesmente com o intuito de se tornar mais sábio, de querer mostrar para as pessoas que elas estão erradas, que você é quem está certo, que você é quem sabe interpretar o texto e elas não, eu quero te falar, você está indo pelo caminho errado. O caminho certo é: eu quero aprender tudo a respeito de hermenêutica, tudo a respeito da Bíblia, dos textos bíblicos, para que eu sirva os meus irmãos melhor, para que eu possa ajudá-los a conhecer o meu Deus assim como eu estou conhecendo, e principalmente para que eu tenha a minha vida transformada pelo poder da palavra de Deus. Amém? Então essa foi a nossa aula de hoje, a regra de número 6, a segunda aula do nosso terceiro módulo do curso de hermenêutica bíblica. Eu espero que você tenha sido abençoado e nós nos vemos na próxima aula do módulo 3 do nosso curso de hermenêutica bíblica. Até lá!